estamos na quarta-feira da oitava de Páscoa, dando continuidade aos relatos da ressurreição do Senhor, e hoje já iremos começar vendo as aparições de Jesus ressuscitado. O evangelho, portanto, que nós iremos refletir é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 12 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus então perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, portanto, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nesta quarta-feira da oitava de Páscoa, vemos aqui, então, a narração dos discípulos de Emaús. Esses 2 discípulos que no mesmo dia da semana saem de Jerusalém para ir até Emaús. E Jesus aparece no meio deles. Mas eles também não reconhecem, como Madalena ontem, hoje também, eles não reconhecem Jesus. E Jesus lhes explica tudo aquilo que eles deveriam entender, lhes explicando das Escrituras e, portanto, até mesmo questiona: "Vocês são lentos de coração? Vocês não entenderam que ele precisava sofrer tudo isso para que depois pudesse chegar à ressurreição?" E ao chegar, então, aonde eles estavam, Jesus fez de conta que ia adiante, os discípulos o chamam e ali, então, no jantar, quando Jesus vai partir o pão, eles reconhecem que é Jesus. E o que é interessante do Evangelho de hoje é a frase, a expressão dos discípulos, dizendo: "Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras?" Meus irmãos e irmãs, quem sabe isso pode ser também nosso sentimento hoje. Levando em consideração os discípulos de Emaús e essa expressão deles, não arde nosso coração também todas as vezes em que nós escutamos a palavra de Deus e que nós ouvimos a palavra de Deus e meditando, nós realmente entendemos qual é a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Portanto, que os discípulos de Emaús hoje nos conduzam também à compreensão das Escrituras e essa ardência do coração todas as vezes em que nós meditamos e escutamos
a palavra do Senhor em nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.